Saudações e bem-vindo. Moçambique caminha para meio século depois da proclamação da independência nacional. Aconteceu a 25 de junho de 1975, sendo que neste 2024 o país celebra 49 anos da efeméride. Para refletir sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, à luz da celebração de mais um aniversário da independência nacional, convidamos hoje o académico Albino Forquilha. Doutor Albino Forquilha, o que o sugere em breves palavras estes 49 anos da independência nacional, sendo que estamos praticamente já há quase um ano de completar meio século? Muito obrigado. Saudar a si e a todos quantos nos acompanham. Olha, em princípio dizer que podíamos colocar em etapas, não é? A independência nacional é dos mais importantes marcos que o povo moçambicano assinalou, vamos lá dizer, nos últimos 500 anos. Não é? Resultado de uma competição, uma luta armada, o que também revela ou revelou uma coragem e determinação de um povo, a sua independência, a sua liberdade e a construção do seu Estado. Sob esse ponto de vista, toda a vénia vai para os moçambicanos, não é? Que, a dado passo, apesar de todo um terrorismo que caracterizava o país nos anos 50, 60, tiveram a coragem de se organizar, como quem colocasse mesmo à vista a crença de que é possível sairmos da situação em que estávamos, do jugo colonial, de um sistema efetivamente fascista, um sistema segregacional, etc, etc. Os moçambicanos se uniram nas condições em que estavam e chegaram ao ponto de que era preciso que se pegassem armas para libertar o país. A independência vem efetivamente colocar o reconhecimento desta determinação dos moçambicanos, desta coragem e, felizmente, a independência, porque nós logramos a nossa independência, conseguimos objetivos, pelo menos que se traçaram naquela altura, que era libertar o país do sistema colonial. Portanto, até a 25 de junho de 75, ou se quisermos, a 7 de setembro de 64, não é? Nós conseguimos efetivamente o que queríamos. Isso é uma homenagem, o dia 25 também uma homenagem muito importante a essa reinsurreição armada do povo moçambicano, reivindicando, portanto, a sua independência. 7 de setembro de 1974 foi a assinatura dos acordos de Lusaka, portanto, que conduziram à proclamação da independência nacional. Efetivamente. Portanto, aquele era o reconhecimento do regime colonial, de que efetivamente devia-se passar a independência aos moçambicanos, por isso que é a data da vitória. O 25 de setembro foi apenas a data que se marcou para a proclamação, digamos, da independência em si. Mas já em 74 havia um reconhecimento claro, tácito, do regime colonial, de que os moçambicanos mereciam a sua independência. Não foi por vontade própria, foi por uma luta armada. Por isso aí digo, a bravura dos moçambicanos vem ao de cima em cada momento que reconhecemos, portanto, a independência. Refiro na altura uma ressurreição dos moçambicanos, todos eles, sem cores, aliás, sem partido, mas era um movimento que julgou que era importante que libertássemos o país. Até aí, olha, uma homenagem merecida, um reconhecimento, vamos lá dizer, eterno, não é? Da história, porque foi um marco importante. Professor, Moçambique proclama a independência nacional. Imediatamente é afetado por uma guerra de 16 anos. O que é que justifica isto? Aí onde começa efetivamente, se calhar, toda a má gestão dos resultados que nós, portanto, tínhamos preparado para conseguir. Vamos lá dizia aqui que alcançamos a independência após uma luta armada de 10 anos. O processo da condução da luta teve, digamos, um conjunto de imperfeições, do ponto de vista de consensos democráticos, do ponto de vista, portanto, de reconhecimento
diríamos, dos sentimentos de parte a parte, dos grupos que existiam na altura. Não houve, no meu entender, uma gestão muito profunda, ainda que decorresse a guerra, mas uma gestão muito profunda, portanto, dos pareceres que iam surgindo. É por isso que alguns conflitos daquela época, refiro-me de 64 mais ou menos a 74, foram os que, digamos, transcenderam para a fase pós-independência. As linhas praticamente pro-Ocidente, linhas praticamente vamos lá, soviéticos, persistiram e não tiveram digamos, uma solução muito entendida, muito negociada. Foram resolvidas também por meios militares. Mas não era possível evitar esses meios militares? Não era assim tão fácil evitar. Bom, do ponto de vista de que internamente dentro da Frelimo, eu penso que, ou seja, reparando para dentro da Frelimo, era sim possível evitar que houvesse um entendimento naquilo que eram, digamos, as ideias diferenciadas que surgiam. Era possível. O que não era possível, o que não foi possível, foi evitar que não tivéssemos uma luta armada contra o colonialismo português. Isto sim. Mas dentro da Frelimo, creio que havia muito campo para que os moçambicanos se entendessem da mesma forma que conseguiram se entender, portanto, na constituição da própria Frelimo, na criação da própria Frelimo proveniente dos três movimentos. A mesma ideia da criação dos movimentos é que devia prevalecer, não é, na concertação das ideias que existiam para que houvesse, digamos, uma única linha. Mas é verdade, também reconheço que havia na altura uma influência muito profunda, portanto, dos dois blocos mundiais, portanto, socialismo e capitalismo, que também estavam de olhos para todo o movimento nacionalista africano, que surgia no continente africano, as libertações dos Estados, que queriam cada um puxar para o lado dele. E isso influenciou também, de alguma forma, a nossa incapacidade de termos nossos meios para poder enfrentar a própria guerra. Nós tínhamos que recorrer a outros países. Isso também deve ter influenciado. Pode também ter jogado digamos, um papel muito importante para as incompreensões que foram crescendo na Frelimo e acabamos nos eliminando internamente. E acabamos não conduzindo, vamos lá dizer, uma guerra acompanhada da democracia, não é? Mas uma guerra para a liberação do país, mas que na essência não tinha nada de democracia, porque não conseguíamos nos sentar e nos entender. Portanto, é como se prevalecesse muito mais a força das armas, ao invés de fazer uma corrida paralela, uma caminhada paralela entre a força das armas virada ao sistema colonial, mas internamente, entre os moçambicanos, reinasse efetivamente o entendimento democrático. Isto não se conseguiu fazer. Daí que, logo após a independência, se puderem reparar, logo após a independência, em 77, começa, portanto, uma guerra, diria, civil. Começa inclusive na minha província, Manica, e conheço os primeiros movimentos. Aliás, eu tive na escola uma parte dos primos do André Matar de Massangaís. Então começa este conflito. Na altura nós estávamos todos satisfeitos, vamos lá dizer, pela independência. Alguns não compreendiam porque efetivamente reiniciar uma guerra agora. Estamos a começar a nossa caminhada pela construção do Estado moçambicano e logo temos de ter uma guerra. Mas os que vinham já vivendo o processo compreendiam que não, é o transportar, o resultado de transportar de algumas incompreensões que aconteceram e que permitiram que dentro efetivamente da Frelimo, tendo em conta todo o mundo em volta que estava também contra a nossa guerra, a nossa liberdade, aproveitassem, pudessem usar efetivamente as pessoas descontentes que existem para que possam também fazer prevalecer os seus interesses. Penso. Mas estas imperfeições terão sido, professor, dos moçambicanos de facto, ou é uma situação criada pelo mundo que nos rodeava? Sabemos o que era a região à altura da proclamação da independência nacional. Na África do Sul tínhamos o regime do apartheid e na Rodésia do Sul tínhamos o regime de Ian Smith.
É muito, muito difícil dizer isso por uma única palavra, porque na verdade a determinação do povo moçambicano era mesmo, ou a determinação do povo moçambicano pela luta armada era mesmo para a sua liberdade, para a sua independência, se quisermos também pelos seus direitos, não é? Se este era o desiderato, era o objetivo fundamental, também tínhamos que lutar ao longo da luta armada por compreender que não podemos fazer uma independência que logo cria os mesmos problemas. E compreendendo isso, teríamos capacidade, se calhar, nas dificuldades, sim, teríamos capacidade, se calhar, de persistir, dizer que, olha, ainda que haja uma força contra, que é o mundo que nos rodeava, não é? Mas nós temos que insistir naquilo que resolve os problemas pela raiz. Não é? E penso que é isso que não se conseguiu ter. Nós fomos, de alguma forma, também engolidos pela geopolítica mundial, não é? Havia aqueles que queriam que, dando materiais, como o caso da União Soviética e dos países socialistas, que até hoje agradeço, e eu pessoalmente agradeço, jogaram um papel muito importante, mas do ponto de vista de imposição dos valores que nós queríamos catapultar, pelos quais lutávamos, nessa altura penso que não conseguimos impor. Ou não conseguimos impor aos que nos davam, aos que nos assistiam, ou então nós também tínhamos o nosso interesse de que, olha, fazendo assim, nós conseguimos chegar à independência com um grupo específico que vai dirigir o país. Porque se estivéssemos na ideia de Estado, de que, olha, eu liberto o país, independentemente de quem venha dirigir o país, mas tem que pautar por A, B, C, que são aqueles valores todos, o direito, a liberdade, tudo mais, não teríamos essas complicações todas. Então pode ser que as incompreensões que tivemos podem ser da nossa criação, da criação de um grupo que sabia que, continuando nesta marcha, libertamos sim o país, mas nós continuamos como os heróis, digamos, intocáveis, inquebrantáveis, etc. Para os... Aí já passa o interesse, de facto, de um grupo e que depois não conseguiu se fazer parte da busca de solução, que fosse uma solução sustentável, do ponto de vista dos direitos, como a democracia, etc, etc. Eu penso que estas duas coisas devem ter sido fundamentais. A força externa, sim, mas dentro nós não conseguimos nos impor, porque, olha, quem tinha ficado 500 anos sob dominação de um regime éramos nós. E, efetivamente, se dizíamos que queríamos a nossa libertação, a construção de um Estado novo, logo pressupõe que era supressar ou tirar todos aqueles males que nós fomos submetidos. Não queríamos também sermos nós a substituir os outros para fazer a mesma coisa. Mas penso que nessa altura, também num pensamento de guerra, às vezes não temos serenidade capaz de, digamos, colocar isto na mesa e ser, digamos, o farol do nosso processo. Aí tivemos sim problemas. Se Moçambique proclama a independência num clima de paz a nível da região, sem o regime de apartheid e sem o regime de Ian Smith, a guerra dos 16 anos teria tido hipótese de vingar como acabou vingando? E eu penso que, se calhar, no tempo em que começou, não poderia ter começado. No tempo em que começou. Porque a euforia grande que os moçambicanos tinha também olhos, digamos, nos processos de construção do próprio Estado. Nós não tivemos, se calhar, tempo de provocar, ou seja, de assistir como que a gestão do Estado seria feita a ponto de aparecerem os problemas, não é? Nós já viemos com os problemas. Havia indivíduos que não estavam satisfeitos. E não estando satisfeitos com o processo todo, vamos lá dizer que se conformavam, entre aspas, porque havia armas que interviam, havia mortes, havia perseguições, havia etc, etc, não é? Então ficaram calados. Mas, quando ficam calados, enquanto estamos num conflito bastante latente, há sempre lá fora a possibilidade de alguém te aproximar, de alguém te puxar, de alguém te convencer. Então é você que abre as portas, é você que faz... Quer dizer, se não houvesse os conflitos aqui na região, acredito eu, provavelmente o conflito que tivemos podia acontecer, mas mais tarde. Não seria, se calhar, um ano logo depois da independência de Moçambique. Começando o conflito um ano após a independência de Moçambique,
tendo em conta toda a euforia, também a alegria que os moçambicanos tinham, nos convence, nos diz logo que já havia um conflito latente que vinha, portanto, a correr. Nós tínhamos muitos refugiados moçambicanos no Zimbábue, refugiado a partir da maneira como o sistema colonial era, mas também refugiado a partir daquilo que aconteceu mesmo nas zonas libertadas. Tem um conjunto de moçambicanos no Quênia, por exemplo, conheço, muito lá, quer dizer, que saíram também fugindo à maneira como a guerra foi conduzida internamente. Não só por medo da guerra, bom, toda a gente tem medo da guerra, mesmo aqui quando dão o serviço militar obrigatório, muitos fogem. Esta é uma linha. Mas já aqueles que participaram na guerra e pelos desentendimentos dentro acabaram fugindo. Não? Estes não foram calar onde estavam. Sentiram, portanto, rejeitados e foram procurando outras ligações que vieram depois contra o próprio país, a própria independência. Moçambique, quando proclama a independência, imediatamente a seguir tinha de assumir compromissos regionais no contexto das Nações Unidas, de apoiar a justa luta dos sul-africanos, a justa luta dos zimbabuianos. Namíbia também seguia o mesmo caminho. Quanto é que isto custa na consolidação da independência de Moçambique? Aí está. Isto penso que custou-nos muito. E isto veio reforçar, como eu dizia, veio reforçar a um conjunto de descontentamentos internos. Olha, a luta, portanto, dos 16 anos, ou a guerra civil que nós tivemos, ela não teria se alastrado tão rápido como foi, não é? Se não tivesse apoios à mesma luta à porta, não é? Nós tínhamos praticamente o apartheid aqui perto, o próprio Quênia, não é? E mesmo o Malawi, diria na altura, não é? Eram, estou a dizer, países que estão cá perto, não é? Se não tivesse estes países um pouco também virado as costas conosco, não é? Mas o grande problema mesmo foram as fragilidades que o país mesmo tinha, os próprios moçambicanos, no seu entendimento, ou seja, nos desentendimentos que existiam, os próprios moçambicanos que tinham conduzido mais ou menos o processo de luta armada também tinham desentendimentos internamente, havia alguns que se julgavam que estavam sendo colocados de fora, etc. Este é o problema maior que nós tivemos. Repara que mesmo na construção de Estados, se nós temos fronteiras e colocamos, portanto, pessoas a guarnecer as nossas fronteiras, colocamos todo um conceito de construção de Estado e temos forças armadas, é o reconhecimento de que há sempre quem está contra nós. E nós temos que estar em condições de fechar as nossas portas. Mas as nossas portas jamais serão fechadas de forma segura, de forma eficiente e eficaz, se internamente há indivíduos que não estão satisfeitos. Por isso, o cumprimento dos direitos, liberdades dos moçambicanos, ou o respeito dos direitos por quem dirige o Estado, é fundamental para a segurança do mesmo Estado. Portanto, teremos sempre problemas. Até podemos acusar fora do país, não é? Se nós, dentro de nós, é onde estão efetivamente os conflitos. Essa também é a analogia que se faz hoje, não é? A diferença entre o conceito que tivemos após a Segunda Guerra Mundial de segurança e os conceitos que temos hoje. Os conceitos de hoje estão mais virados para os conflitos internos. O Estado tem que saber resolver os seus conflitos internos por forma que cada cidadão se transforme num agente de segurança e proteção do seu próprio país. Se o cidadão se sente, portanto, excluído em muitos outros aspectos, então ele contribui para, portanto, as forças nocivas. Moçambique, ao abraçar a justa luta dos povos da região, tinha plena consciência do que isso haveria de custar. Tinha outra possibilidade? Não. Efetivamente não tinha outra possibilidade. Tendo em conta todo o apoio que foi recebendo ao longo dos 10 anos da luta armada. Não tinha outra possibilidade, se quisesse ser justo consigo mesmo, não tinha outra possibilidade se quisesse seguir os valores que já propalava, a solidariedade nacional, internacional, etc. Nós crescemos, portanto, todos aqueles que assistiram à independência passaram por esses ensinamentos e não fazia sentido nenhum, não é? Que, começando a nossa luta armada em Moçambique e tendo a Tanzânia como o berço da mesma luta, onde nos preparamos, etc., etc., tendo até dentro mesmo do Zimbábue, que era a Rhodésia, alguns movimentos apoiando a Frelimo,
na Angola, etc. Esse círculo todo de relações, portanto, pró-independência, e sermos nós, vamos lá dizer, entre aspas, os primeiros a sermos independentes e virarmos as costas para os outros que também estavam a nos apoiar, pode ser de forma grupais, etc., mas estavam a nos apoiar, mas também viramos as costas para os nossos valores mesmo, como a liberdade, aliás, a solidariedade, etc., não fazia sentido nenhum. E Moçambique tinha, efetivamente, a obrigação moral de estar ligado, portanto, a estes países, ainda que o custo pudesse ser maior, como acabou sendo. Mas havia uma corrente muito clara no tempo também de que as forças imperialistas, vamos lá dizer, sobretudo estas segregação racial, como a apartheid e tudo mais, que era mais forte aqui na região, seriam derrotadas. Não é? Da mesma forma que o continente africano estava a sair da descolonização, ou seja, da colonização, não é? Saía da colonização, havia também certeza de que, a dado passo, se nos unimos na região, se a luta persistir como está, também o apartheid seria derrotado. Então, quem pensasse na altura só tinha que estar, digamos, junto ao movimento. Quando se discute as razões da Guerra dos 16 anos, olha-se mais para erros cometidos por nós, portanto, nós moçambicanos, para justificar esta ação. Entretanto, Angola passou por uma situação similar, proclama a independência e imediatamente também afetada por uma guerra que custou muito caro a este país lusófono. Eu penso Será que os angolanos também cometeram os mesmos erros? Eu penso que sim, reparando um pouco para... É verdade, todos estamos a aprender. A análise que fazemos hoje pode ser injusta se não tivermos mais ou menos os contextos da altura. Mas reconhecemos todos estávamos no processo de aprender e não tínhamos, digamos, dados, escolas muito fortes. Mas Angola também, se formos a reparar para todos os grupos que depois não conseguiram muito bem se entender, o caso também de Moçambique, podemos perceber que provavelmente o nosso ser e estar como africanos, até mesmo alguns as formas de divisão de poder, do ponto de vista vida antropológica, socioantropológica dos africanos, prevalecia. Não é? Nós transportamos praticamente para os movimentos de libertação de calibre nacional, não é? Mas sempre com aquela força étnica, com aquela força, portanto, de se agarrar ao poder, do ponto de vista tradicional. Havia sempre grupos. Na altura havia muito o caso de Moçambique, o regionalismo, etc. O regionalismo era também dentro da luta armada visto como uma forma de garantir o poder. Eu dissesse, eu sou da zona X, então todos os outros estavam a me apoiar, e se sou de alguma forma forte em termos de convicção ideológica, então todos ficam do meu lado. Portanto, estes aspectos devem ter também criado um problema muito profundo nos movimentos de libertação. Porque quando nós lutamos para juntar os movimentos, como o caso de Moçambique e Angola também, os movimentos que foram criados eram de alguma forma étnicos, fortemente étnicos. Até mesmo a guerra que nós tivemos, a guerra civil, portanto, há sempre isso. Portanto, eu penso que esta força era muito grande, que não permitia reparar para um Estado, digamos, unitário, do ponto de vista de identidade, em termos de agenda, não muito de onde que eu venho, e etc, etc, etc. E penso que isso também afetou muito, quer a situação de Angola, quer a situação de Moçambique, e que não permitiu que, efetivamente, ideias da agenda nacional, ou seja, uma agenda nacional prevalecesse em todos nós. Dizer, olha, se eu Jaime, que vive, vamos lá, em Lubango, em BCS, onde, em Angola, ele pode dirigir este país desde que os valores A, B, C, D sejam observados. Nós não tínhamos ainda esta ideia, essa capacidade. Agora, com esta fraqueza, e do outro lado, os também queriam desorganizar toda a construção que estávamos a fazer, então houve uma porta muito grande. Se reparar, todos sabemos da história, como que as próprias colonizações, a própria colonização entrou nos nossos continentes, não é? Estava lá um líder, estava a dirigir uma zona que não tinha noção do país, pronto, entrava lá, queria miçanga, queria o quê, coisas
digamos, manufaturada e vendia a pátria, etc, etc. Então, estas coisas ainda prevaleciam. Mas não prevalecia só nos termos em que aqui me refiro, como também de poder ter a imagem mais projetada etnicamente, que a nossa etnia que está a dirigir o país. Como tivemos o Império de Gaza, o Reino, e etc. Esse tipo de situações também acho que jogaram muita importância nos problemas que nós tivemos, não é? E influenciaram fundamentalmente. Como é que pesa a diversidade cultural, a diversidade tanto étnica em Moçambique para este contexto de que estamos a usar, portanto, a analisar desde a proclamação da independência? Moçambique... E a começar, inclusivamente, pela altura da luta armada de libertação nacional, durante os 10 anos. Como disse, no início este era um peso muito grande. Aliás, só basta reparar pelos movimentos de libertação que tinham os 3 movimentos, até por falar de outros, se calhar que não salientaram muito. Havia o peso étnico, o peso cultural muito forte, não é? Mas Moçambique penso que agiu bem, o movimento na altura, porque uma das armas, ou seja, um dos slogans de combate era mesmo acabar com o regionalismo, não é? Esta foi uma das armas muito usadas, ainda que na altura a percepção fosse essa de que você de Zambésia tem que ficar na Zambésia, mas a percepção, a construção era que você de Zambésia pode estar na Ponta do Ouro, pode colocar a sua casa lá. Era mais neste conceito do combate ao regionalismo, mas também por aí dizer que você estando lá, você pode ser líder lá, pode não ser, que qualquer um podia ser. Isto penso que Moçambique conseguiu muito bem, por isso que hoje mesmo a nossa vida, isso também é um fruto, se calhar, da independência. Hoje, eu sou de Manica, não é? Nasci, cresci em Manica, mas estou em Maputo já há quase 30 anos. Aliás, Maputo é Moçambique, é Moçambique, exatamente. Então não há este problema de que mesmo lá na comunidade onde estou, já não persiste muito um problema. Não, ele é o fulano, já não há isso. Aí nós fizemos muito bem. O grande problema é que nós, quando a democracia também aparece, essa é outra etapa, a democracia quando aparece, também criamos depois o outro regionalismo político. Este é o problema que prevalece em Moçambique. Este é o problema um pouco também transportado durante a luta armada, porque há uma ideologia que se diferencia da outra, não é? Ela pode, do ponto de vista territorial, pode englobar muitos moçambicanos, mas a ideia em si se tornar distante da outra. Portanto, se a minha ideia política se tornar tão distante da sua, a ponto de nós entrarmos em choque e prejudicando os interesses do país, aí criamos outro problema que se equipara ao tribalismo outra vez, não é? Este é que é o problema de fundo que existe. Enquanto na altura lutamos para que a região, o espaço, o solo fosse para todos nós, isso conseguimos, mas voltamos a criar um outro problema, que era aquele mês da luta armada, também que fez com que muitos fossem liquidados. A história não conta bem essas coisas, né? Muitos fossem liquidados porque tinham ideia diferente do outro, não é? Ainda que estivéssemos juntos no mesmo espaço, não é, territorial, mas não nos entendia e havia necessidade de eliminar, no ver dos outros, havia necessidade de eliminar alguns que pensassem assim. E voltamos a isso quando o mundo proclama, de facto, o Estado, a democracia. Nós também, constitucionalmente, nos colocamos como pessoas que perseguem, portanto, os valores democráticos, mas na essência, não é, as diferenças políticas também são resolvidas por assassinatos, não é? As diferenças políticas são por sonegação aos valores da democracia, as eleições não são, digamos, livres, justas e transparentes. Quer dizer, estes processos todos que ainda transportamos, eles substituem, de facto, o problema que nós combatemos no passado, o tribalismo, o regionalismo, etc. Nós já estamos a criar espaços ideológicos de grupos e que se chocam entre eles, porque o valor da nação, o valor do Estado continua a não estar muito, digamos, presente em todos nós, sobretudo para aqueles que dirigem o Estado. A forma como percebem continua a implantar o regionalismo que combatemos, não é? Do ponto de vista político, não é? Continuamos a sonegar que
os outros não podem dirigir por aquilo que está a acontecer, se dissemos que não podem dirigir... Os então, outros quem? Qual é a via que se usa? Os outros da ideia política, vamos lá, diferente a minha. Vamos lá dizer, por exemplo, o que aconteceu em 2003, no ano passado nas autarquias, que claramente... 2023, desculpe. 2023. Claramente, algumas forças políticas conseguem uma parcela, ganharam, porque o povo lhe deu essa legitimidade, mas existe, portanto, o Estado que diz que não, você não pode merecer, não vamos te dar. Existem instituições criadas, não é? Aquelas que determinam, mesmo sobrepondo-se aos valores constitucionais, ou seja, ignorando todos os valores constitucionais, de que quem ganha tem que estar lá, de facto, a governar, do ponto de vista desta descentralização, autarcização, etc. E há lá, claramente, situações de que, por instituições, as pessoas são sonegadas os seus direitos. Isto aí significa a persistência do mesmo caminho de que as ideias que o outro tinha não podem prevalecer. Então, isto é que choca com a independência, não é? Se criamos a independência para que fôssemos independentes, independência no meu conceito é exatamente eu ser independente no sentido de poder contribuir livremente nos aspectos de desenvolvimento do meu país, sem que alguém me coloque ali travões que não sejam legais, não é? Que não sejam legais. Portanto, nós continuamos então. O colonialismo, por exemplo, como era, dizia, vocês os negros não vão conseguir se dirigir, vocês não têm o brain, ou não têm, a consciência como nós temos, quer dizer, éramos atribuídos um conjunto de coisas. E nós lutamos contra isso. Mas entre nós, há quem também pensa que os grupos X, Y, Z que pensam diferente de nós, não podem dirigir o país, não têm consciência, não têm... Então, é isto que põe em causa, efetivamente, 49 anos depois, a independência, os mesmos problemas. E aí também este recorrente estágio de conflitos armados, como também tivemos dentro do movimento de libertação nacional. O senhor Albino Forquilha não acredita, portanto, nas instituições moçambicanas, nomeadamente de justiça e eleitorais? Não, eu não acredito nas instituições moçambicanas a certa fase, a certo nível. As instituições moçambicanas, elas funcionam efetivamente quando os interesses de certos grupos não são postos em causa. Portanto, são instituições feitas à medida. Olha, se a coisa for até assim, então estamos todos aí na justiça. Se a coisa já estiver a ultrapassar ali, não devem permitir, porque aí os nossos interesses vão... E não pode ser assim, um Estado que queremos seja independente, não pode ser assim. Se os interesses estão sendo colocados em causa, são da Frelimo, por exemplo, dizer mesmo, não é a Frelimo de 64, de 77, porque depois houve... Sim, quando é assim, então, olha, a coisa não deve continuar, porque senão põe em causa os interesses. A mesma situação que houve em 60 ao longo da luta armada. Isso não é correto. Se nós conseguirmos colocar as coisas como fazem alguns da região, mesmo a África do Sul tem muita fragmentação lá dentro, mas nas leis, nos procedimentos são muito claros. Você vai ver que, de facto, mesmo que eu diga que aqui há uma injustiça, toda pesquisa que se faz transparente, tu vês que não, de facto não tenho razão para continuar, porque os procedimentos e as leis e as instituições estão viradas para os valores do Estado. E no nosso país não é assim. Não se pode compreender que 50 ou 49 anos depois da independência... Meio século. Exato, quase meio século. Tenhamos uma instituição aqui que se chama Conselho Constitucional, não é? Que toma decisões até acima dos valores, digamos, do direito, da justiça. E diz, olha, vocês podem discutir, mas já dissemos isso, acabou. Ninguém mais pode reclamar. Como que se cria uma instituição assim num Estado que se diz que é de direito democrático? Não faz sentido nenhum. Portanto, nós defendemos essas leis, sabemos que a dado passo vão privilegiar, vão, portanto, favorecer o A ao invés do B, C, D, não sei quanto. Então, isto não nos coloca um país ainda independente. Se for reparar, a independência não é só apenas reparar no campo político, mas sobretudo econômico, porque é aquele campo que estabelece o bem-estar das pessoas, não é?
o nosso país não tem justificação alguma, sendo dirigido por nós, que até hoje esteja na situação de pobreza em que está, não é? Esse país é pobre, não é? Vai reparar para as forças de defesa e segurança, você chega numa esquadra, você sente pena em que condições os polícias trabalham, não é? São eles que devem garantir efetivamente a nossa soberania. Os militares, como estão, as escolas. Nesta altura temos milhares e milhares sentadas embaixo de uma árvore, sem condições para poder estudar e o professor lecionar corretamente. Mas um país, quer dizer, do ponto de vista de localização, altamente estratégico, não é? Quer dizer, um país banhado por um oceano, um país com terras aráveis, um país com, quer dizer, abundante em recursos minerais. Mas como se justifica aqui, um meio século depois, o país continua nesta pobreza? Não se percebe. Então, como que eu irei sentir, como que irei instruir o meu filho, o meu sobrinho, sobre os valores da independência, quando o país continua a se mergulhar nessa situação? Estamos agora a falar das eleições, uma parte não podem votar porque está em guerra, porque não sei quando e tudo mais. Quer dizer, então, eu penso que estas situações que estamos a ter são mesmo de má gestão dos resultados da independência, do projeto da independência, do projeto da luta armada, não está efetivamente a ser devidamente gerido. E quando não está a ser devidamente gerido, temos esses conflitos todos que vão surgindo. Reparem um pouco no tempo de Samora Machel, logo após a independência. Eu tenho grande respeito por aquele presidente, tendo em conta, como disse aqui, sempre que fazemos análise sem ir aos contextos, podemos ser injustos. O Samora Machel não tinha ido a grandes escolas. Samora Machel era o nosso pai, era o enfermeiro, saiu daí e ele cresceu, de facto, na cultura mesmo, educação tradicional moçambicana, não é? Mas as convicções que ele procurou colocar logo após a independência sobre o que é um Estado, o que é construir um Estado, tinham muitos valores que hoje nos faltam, não é? Do respeito, de facto, à coisa pública, o saber que eu sou o presidente, mas eu estou a dirigir para cada moçambicano que está lá. Eu que estou aqui sou o fruto, digamos, de uma escola que ele construiu na Alemanha, né? Eu a viver a 42 quilômetros da cidade, a sul da cidade de Chimoio, lá nos confins, onde vivia, nem carro não passava, não sei o quê, mas consegui me buscar de lá para poder ir ao exterior para estudar. Hoje em dia pergunto como é que isto funcionava. Hoje não é possível fazer isso, não é? A construção que ele tinha, a visão que tinha de Estado, quer dizer, tínhamos planos até décadas, olha, isto temos que fazer, havia coisas concretas. Hoje em dia, se perguntamos, então, qual é o plano mesmo dos últimos 10 anos, o que é que se pretendia? Nós não temos nada. Temos aí coisas ali, porque Então, há muita coisa perdida, muita coisa perdida. Então, penso que o grande problema mesmo está na gestão do Estado, na visão do Estado, do ponto de vista de que nós, mesmo que não tenhamos recurso, Samora não tinha recurso também, mesmo que não tenhamos recurso, se nós colocamos as coisas num plano bem claro da visão para onde vamos, e os recursos que eu recebo do Estado são poucos, todos irão ver que os recursos que recebi são poucos e com eles fiz eficientemente A, B, C, D. E aí ninguém vai reclamar, por que você não fez uma ponte de 40 ou 50 metros, se o recurso que eu tinha só dava para 10 metros. Mas havendo transparência, todos vão conseguir ver isso. Né? Mas não é o que hoje somos. Recursos minerais que nós temos, como é que um país fica com 2%, 1% dos seus recursos minerais? Para que desenvolvimento é este? Mas em contrapartida, se calhar o mesmo recurso que chega a 2% nos nossos cofres, cofres do Estado, tem se calhar 15% ou 20% nos bolsos de alguém. Então não pode um país desenvolver assim. E Samora Machel era avesso a esse tipo de coisa. Para dizer que, naquela altura, nós tínhamos uma referência, um presidente que é uma referência, que mesmo quem está lá no canto, no posto administrativo, se quisesse mexer mal digamos, um bem público, ele sentia a presença dele. Sentia a presença. É como a gente se dissesse, olha, hoje em dia, para os cristãos, o Deus está a me ver e não posso fazer isso. O Samora tinha essa presença. Hoje em dia, os miúdos pegam, os miúdos, qualquer um funcionário, vai fazer a corrupção, procura ser corrupto, porque em cima são corruptos todos. Sim, são corruptos. Que referência então tem? E essas coisas tragam efetivamente, portanto, a independência, o projeto da independência nacional.
Porque nós não podemos estar em frente dos recursos do Estado para roubar, não podemos. Mas hoje em dia, quer as instituições que eu referia que não condenam, não temos quem diz, porque é como quem diz, olha, há todas as instituições que devem zelar, portanto, pela legalidade e pela justiça. É como se dissesse que o próprio, digamos, como eu diria isso melhor? A pessoa que deve ser o guardião da justiça, efetivamente, é que comete, vamos lá dizer, os piores erros. Então, aqueles que querem zelar, querem fiscalizar, são de facto nomeados por ele. Então, como você vai fazer isso? Como você vai controlar o indivíduo que é ele próprio, que está a fazer os grandes falcatruas? Como você vai poder controlar? Se ele vai te tirar daí, você também não... Então, há um conjunto de coisas que devem ser refletidas se quisermos, de facto, continuar a ter um valor muito profundo da nossa independência, dos objetivos da independência. Qual é a sua visão, professor Albino Forquilha, sobre o projeto da Unidade Nacional? Sim. E eu penso que, reparando para a visão inicial deste projeto da Unidade Nacional, estava muito correta, bem colocada. Quem fala da Unidade Nacional, por falar até do patriotismo também, que andamos sempre a dizer. A Unidade Nacional para nós ficou muito, digamos, na palavra, não é? Como quem diz, sempre que falamos da Unidade Nacional, a Unidade Nacional se faz. Não. A Unidade Nacional falha no nosso país, porque a Unidade Nacional são atos concretos. E esses atos concretos são feitos efetivamente pelas instituições que o Estado coloca. Devem reparar que quando nós temos impostos e é aprovado um orçamento do Estado, esse orçamento é que faz funcionar as instituições. Quer dizer que nós todos tiramos um dinheiro para um imposto, o imposto faz funcionar as instituições, e se as instituições discriminam por cores partidárias, por exemplo, se nas instituições eu estou a pedir doate, fico 10 anos à espera de doate, né? E as minhas coisas não podem andar, então eu me pergunto se tenho terra, eu me pergunto se de facto há aqui uma unidade nacional, se eu quero, portanto, construir uma empresa aqui, vou dar exemplo, alguém busca alguém de fora, nós todos temos que chamar investidor para o nosso país. Se eu for buscar um investidor para aqui, para fora, e ele tem, de facto, uma boa ideia para, em conjunto, construirmos, e a lei moçambicana diz que, olha, o investidor estrangeiro tem que estar ligado a um moçambicano, não é? E ele vai se registrando lá, e basta perceberem que, olha, ele quer fazer uma grande empresa, e começam a procurar, mas com quem está ligado? E vão perseguir, vão encontrar aqui a Forquilha, mas Forquilha quem é? É? E pode você acabar no tempo a dificultar o processo, até o estrangeiro vai acabar desistindo, vai para casa. Não. Por quê? Porque ali o Forquilha é de outra cor, como se não fosse moçambicano. Eu estive no Niassa recentemente e alguém me dizia lá, e uma pessoa até bem posicionada, olha, aqui temos uma fábrica, ou seja, temos aqui vestígios de calcário. Aliás, está aí mesmo a identificar a evidência de que há calcário lá. E o cimento no Niassa é bastante caro. Chega a 900, não sei quanto, e isto dificulta o desenvolvimento do ponto de vista de construção de habitação. Mas há interessados estrangeiros, aparentemente chineses, que querem construir a fábrica lá, de cimento. Não é? Mas alguém tem aquele doate ali e está a exigir que, olha, se quiserem construir, me deem 50% do coisa. Tem que ser acionista a 50%. Quer dizer, alguém que vem investir. Você é moçambicano, só tem um espaço, não é? E temos muitos espaços requeridos neste país que estão nas mãos de pessoas que não estão a fazer nada. Alguém quer investir, tu pede 50% de ações. Quer dizer, é logo impedir. E você não está a ter o valor de quanto o seu país vai ganhar por esse investimento. Quantos trabalhadores vão estar... Essa ideia, essa noção que nós temos de pertença, de que a terra é nossa, podemos privatizar como queremos, prejudica o país. E até hoje a Fábio não está a arrancar lá por causa disso. Mas quem de fato quer vir investir num país e alguém lhe requer 50% sem você colocar mesmo ações diretas lá, quem vai aceitar isso? E nós temos em várias, quer dizer, porque há indivíduos que pensam que os locais são dele, os recursos são dele, e isso tudo viola, primeiro, impede o desenvolvimento e viola, de facto, o conceito de igualdade num Estado. Quase meio século depois da independência nacional, quais são os grandes desafios para Moçambique, tendo em conta que continua por realizar o grande sonho de prosperidade para todos os moçambicanos,
o grande sonho de paz efetiva para Moçambique? Temos acontecimentos em Cabo Delgado. Sim, o grande sonho, o grande desafio que o país tem, no meu entender, está mesmo no respeito, na garantia efetiva dos direitos e liberdades dos moçambicanos. Portanto, não podemos nos mentir, pensar que ideias, ou seja, atos práticos de um partido, de um governo é que desenvolve o país. O governo é apenas o garante de que A, B, C, D, que foi constitucional, os procedimentos, quer dizer, os valores são, portanto, entregues a cada um dos nacionais e ele tem que executar, ele tem que ir atrás. É por isso que se diz nos países com melhor visão que o Estado não controla a empresa, não faz isso. Ele cria garantia, ele cria aqui, digamos, segurança de que cada um deve esboçar as suas ideias para este país e nós estamos aqui para poder assegurar que as coisas vão. Isso é preciso que se faça, não é? Se nós conseguirmos um Estado, efetivamente, que respeita os direitos e liberdade, porque a intenção, o objetivo de desenvolvimento está em cada um de nós. Onde eu estou dentro da minha casa, consigo ver que aqui no meu quintal eu posso plantar alguma coisa. Eu posso fazer, mas se não aparece alguém a me impedir, do ponto de vista discriminatório, não é? Eu vou desenvolver essas ideias, não é? E o nosso país ainda não tem isto. Quem que está, por exemplo, num sítio, encontra um espaço, quer legalizar, há de vir alguém que diz, que você encontrou uma mina, que tem calcário, aqui tem manganês, então tem que ser o fulano, não é você. E essas guerras que estamos a ter em Cabo Delgado, em parte é isso. Então, nós temos que efetivamente implementar o conceito de Estado. Se nós conseguirmos isso, ter um governo que diz, coloca os processos democráticos aqui limpos, não é? Olha, as instituições funcionam bem, garante este processo, ganhou o processo, digamos, eleitoral, dirija o país, ganhou, quer dizer, cada um ter garantia de que aquilo que eu penso, aquilo que eu faço é respeitado pelas instituições, nós começamos a catapultar o desenvolvimento do nosso país. O outro aspecto é definir claramente como é que os nossos recursos devem ser explorados. Como que os nossos recursos devem servir equitativamente aos moçambicanos? Se nós conseguirmos colocar isto, ter um governo moçambicanos com ideias sobre isso, mas também com instituições devidamente fortes para poder, porque ninguém governa sem uma supervisão clara. Por exemplo, os aspectos de separação de poder parecem pequenos, mas são muito sérios, muito sérios. Que o governo de Moçambique tenha medo se pisar um risco vermelho do judiciário. Tenha medo do legislativo. Quer dizer, havendo-se todos os três saber que estamos para servir o mesmo país, mas cada um com área bem determinada. Se isso for colocado no nosso país, nós começamos a ter capacidade para o desenvolvimento do nosso país. Sem isso, vamos contar sempre os mesmos problemas e a independência nunca alcançará os seus objetivos. Como realizar um sonho de um país próspero, portanto, prosperidade para todos os moçambicanos, num contexto em que há graves problemas na saúde, em termos efetivos não se consegue garantir saúde para todos, num contexto em que a educação também não está lá muito bem? É aí onde está o problema. Eu penso que a arquitetura que nós fazemos de uma governação está muito distorcida, que tem descontinuidades. Porque quem de facto, digamos, constrói uma arquitetura séria da governação, ele tem que saber aqui onde começa o projeto de governação e todos os ramos que eu crio, que sustentam a governação, no fim o produto final tem que sair lá. Tem que sair lá. E eu penso que aqui nós colocamos um governo, colocamos ministros, ministérios, colocamos direções nacionais, etc. Só porque o colonialismo deixou a dizer que isso tem que ser assim, só porque os outros países têm. Mas uma lógica, uma reflexão, digamos, uma construção de onde começa o Ministério até no fim, o que está a produzir aqui, não há avaliação, não há concretamente ações sérias, então cada um aqui no meio pode cortar, faz o que quer, lá embaixo não chega, ninguém fiscaliza, então aí temos grandes problemas. Mas para que isso aconteça, precisamos de respeitar os recursos do país. Recursos do ponto de vista do nosso tesouro. Nós temos o dinheiro, tem que se destinar efetivamente para os interesses do Estado. Nós temos que catapultar
os pontos de retenção de recursos. Porque toda parte onde hoje pode ir, há de ouvir que não há dinheiro. Não temos dinheiro. Como se efetivamente este é um país que foi criado para não ter dinheiro. Mas porquê? Porque a nossa gestão, a nossa imaginação, a nossa construção, portanto, de riqueza, está distorcida. Portanto, se nós quisermos efetivamente ter um processo alinhado, um processo contínuo, temos que saber que toda a ideia que nós temos de construção correta de um Estado precisa de um suporte, de recursos. E a maneira também como catapultamos recursos, procuramos ter os recursos, tem que ser eficiente e os recursos obtidos devem ser devidamente utilizados. E isso é que não está acontecendo. Então, essa lógica toda do que é uma governação e como tem que ser feita as coisas, e quem fiscaliza, não existe neste país. Nós colocamos indivíduos no poder até para permitir que eles se saiam ricos, né? Essas pessoas saiam ricas, em vez do próprio Estado. Nós estamos praticamente numa gestão de Estado, e até diria mesmo no conceito da criminalidade ou da lei como uma burla. Eu coloco você no poder, assino o contrato social contigo, você tem salário todos os meses, você tem transporte, porque eu garanti isso, você tem uma habitação do Estado, até tem pessoas que zelam por os seus filhos do Estado. Isso eu garanto. E você está a querer admitir que é uma realidade em Moçambique as desigualdades sociais, a exclusão? São profundas. Não, isso são sem dúvida, são profundas. Desigualdades sociais são profundas. Não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista até dos pensamentos. Há uma pressão. Quando proclamamos a independência, começamos assim? Como estamos hoje? Quando proclamamos a independência não tínhamos desigualdades destes termos. Não tínhamos essas grandes assimetrias que nós assistimos. Do ponto de vista, se calhar, vamos lá dizer, de crescimento. Hoje, nós temos moçambicano, aliás, um dos relatores do Banco Mundial, penso 2016, dizia efetivamente que nós temos cerca de, se não é cerca de 1.000 ou 1 milhão de moçambicanos, eu não me recordo bem agora, que estão, de facto, nos registros dos mais ricos, não é? Se for, tem acima de $1 milhão, não é? E havia outros até com mais. E se repararmos, da independência para cá, sendo mesmo justos, sem desprezar o esforço que cada um faz, não é? Quem é que a independência tinha uma empresa privada sua, não é? Quem é este que tem um salário aqui que supera, vamos lá dizer, em média $10 mil ao mês? Para que, fazendo bem as contas justas aqui, possa ter até tanto dinheiro fora do país, não sei o que, mansões por lá. Quem? Só pode ser, portanto, por furos essa porosidade da economia, em que alguém vai buscando o que é do povo e ninguém lhe controla e vai fazer. Portanto, toda a gestão, toda uma política de gestão do país está muito virada para o desenvolvimento de desigualdades. Sim, porque existem grupos privilegiados, existem grupos não privilegiados, os outros podem continuar a se pôr e são vistos como se fosse desinteligência, ou seja, falta de conhecimento, por isso são pobres, enquanto são os mais honestos. Reparemos que, acho que há uns 2, 3 anos, isso só é um exemplo, porque há vários desses, nós temos o conceito no nosso país de adjudicação direta, portanto, de recursos do Estado a certas pessoas. Que tipo de conceito é esse, por exemplo? Não é? Num país onde há tantas pessoas que também procuram o seu desenvolvimento, o Estado é que seleciona a quem tem que dar dinheiro do Estado, não é? E se for a reparar, estes todos que recebem dinheiro são, de facto, portanto, de um certo partido, não é? Temos um dinheiro que se tira para os distritos, ainda que o conceito fosse bom, 7 milhões, 8 milhões, não é? Na altura assisti muito bem a esses processos, mas todo o processo de seleção de quem tem que ter o dinheiro favorece sempre um certo partido. O que estamos a dizer com isso? Estamos a criar as tais desigualdades. Já estamos para além do nosso fundo do tempo. E para terminar? Sim, efetivamente que eu, como disse, tenho um grande valor, valorizo profundamente os resultados, ou seja, a independência, do ponto de vista de evento, não é? Nós conseguimos proclamar como independentes, mas o projeto
da independência, a agenda que nos levou a lutar, está muito longe de ser alcançada, por forma que cada moçambicano sinta que, olha, valeu a pena a luta dos meus avós, dos meus pais, para que eu me sentisse livre, para que eu pudesse também prosseguir com o desenvolvimento, para que eu usufruísse daquilo que um cidadão de um Estado livre e independente pode usufruir. Isso penso que ainda nos falta muito, porque de forma alguma poderá se alcançar sem também a independência econômica. E não se pode chegar à independência econômica sem uma correta gestão dos assuntos do Estado. O acadêmico Albeno Forquilha foi nosso convidado para esta reflexão a propósito da celebração de mais um aniversário da independência nacional. Dizemos aqui agora que o país caminha para quase meio século depois que proclamou a independência nacional. Corria o ano de 1975, isto aconteceu a 25 de junho. O nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência e continue ligado a nós.